Boa noite, pessoal. Flávio aqui da Universidade do Construtor. Vim falar para vocês um pouco sobre oportunidade de mercado na construção civil. Todo mundo sabe hoje que a construção civil é a força motriz de um país. Meus avós já diziam, né? Se você quer saber se uma empresa, se um país está bom, é só dar uma olhada para a construção civil. No Brasil, não é diferente. No Brasil, a gente tem a construção civil muito cíclica. Por que cíclica? Ela depende muito de incentivo do governo para ter sua força maior. Hoje, como que o governo está? Está tendo muito investimento na parte habitacional, por conta do grande déficit habitacional. Mas você que não tem experiência nenhuma, ou você que já é formado também não tem muita experiência com obra, pode fazer uma construção? Pode ganhar dinheiro nesse mercado da construção civil para venda? Pode. Hoje tem diversos bancos, diversas instituições financeiras que trabalham com investimento na construção civil. Elas fazem o financiamento da construção, faz o financiamento de uma reforma, faz o financiamento da compra de um terreno e às vezes faz financiamento até de tudo, tanto na compra do terreno quanto da construção. O que é preciso para isso? CREA? Não. A gente consegue aí fazer um projeto, contratar um engenheiro para fazer o projeto e desenvolver toda a parte de obra. Precisa de clientes? Em geral, sim. Às vezes, não. Depende de você, vou te explicar um pouquinho mais para frente. O que é preciso, então? Na minha opinião, boa vontade. Você tem a expertise de sair, procurar um parceiro, procurar uma imobiliária, procurar um colega, procurar um amigo, um tio, um parente para você dar o start no seu negócio. Eu vou falar para vocês alguns itens aqui, às vezes não está tão familiarizado, por conta eu já estou nesse mercado de trabalho, já tem desde 2006, então já tem aí 12, 15 anos que eu estou trabalhando na construção civil e principalmente construção financiada. O que eu vou explicar melhor sobre a boa vontade de investimento nesse ramo? Você que não tem experiência nenhuma, você consegue sim fazer uma obra com recursos de terceiro, recursos de financiamento bancário. E falando ainda um pouco mais sobre a boa vontade, eu vou citar um exemplo aqui de um amigo nosso, depois se tornou cliente, que não tinha nada a ver com o mercado da construção civil e hoje, 2 anos e meio depois, ele conseguiu mais de 50 casas em execução, até entre execução e concluídas, nesse investimento. Isso daí gerou para ele não só uma oportunidade de investimento na construção civil, mas também gerou uma nova profissão. Que profissão? É aquela pessoa que consegue captar um cliente, fazer a formação do projeto, formação dos custos e contratar uma construtora ou ele mesmo construir para poder finalizar e fazer a venda do imóvel depois de pronto. Mesmo para você que não tem experiência na área da construção civil, tem muita oportunidade. E a boa vontade que eu falo para vocês é o quê? Fazer parcerias. Você sair de casa, visitar uma imobiliária, fazer uma pesquisa de mercado, quais são as necessidades que o mercado está buscando, ir em bancos, entender o que a instituição financeira pede para você de documentação, de exigências, e através de um correspondente bancário para fazer uma simulação de financiamento, e em parceiros de construção para entender um pouco do custo de obra, visitar obras, levantar custo mais ou menos de mão de obra, custo de materiais, ou seja, tudo isso depende de boa vontade, não depende de técnica, nem de conhecimento grande. Você vai precisar levantar e desenvolver essas parcerias. Mesmo assim, você fazendo todo esse investimento de parceria, você precisa ter um certo conhecimento na parte documental, na parte processual. Por exemplo, o seu correspondente vai falar para você que você precisa desse projeto, mas você vai chegar, vai estudar para entender o que esses projetos são, o que eles precisam. Então você tem que ter uma assessoria melhor, você precisa ter um conhecimento melhor, fazer alguns cursos, estudar um pouquinho. E para você buscar esse conhecimento, para você conseguir desenvolver todos esses passos, basta você assistir alguns cursos online, cursos gratuitos, aqui com a gente mesmo, dentro do nosso YouTube, até mesmo no nosso canal no Instagram. Você vai conseguir ter muito conhecimento para acompanhar e desenvolver esse trabalho que, igual eu falei, não precisa ser técnico, não precisa ter muito dinheiro, precisa principalmente ter boa vontade e criar relacionamentos. Pesquisa de mercado, parcerias com imobiliária, parcerias com instituição financeira. E hoje, muita gente pergunta, Flávio, qual que é o benefício que tem de trabalhar com a construção, de ser um construtor de sucesso? Primeiro, horário. Você consegue desenvolver seu horário, você consegue planejar seu retorno financeiro, muita coisa depende de você e não tem aquele sufoco de 8 às 18 estar sentado dentro da mesma empresa, tratando literalmente só com a frente de um computador. Nesse mercado de trabalho, você vai tratar com o pessoal de obra, vai tratar com gerentes, vai tratar com investidor, você vai tratar com
assessor de prefeito, com prefeitura. Você trata, de um modo geral, com toda a cadeia da construção civil. Até fornecedores grandes, Gerdau, ArcelorMittal, essa turma toda você vai ter acesso. E quando a gente fala em investimento em construção, você não precisa estar pensando num prédio de 3, 4, 7 pavimentos, não precisa estar pensando numa casa de 200, 500 metros quadrados. Você pode começar lá de baixo. Vamos pensar, vamos construir uma casa para enquadrar dentro do programa Minha Casa Verde e Amarela, né? Antigamente chamava Minha Casa Minha Vida. Você pode começar desse degrau, que o investimento é pequeno, a liquidez de venda é muito maior e não precisa de tanto recurso. Às vezes até não precisa de recurso nenhum, basta você querer ir atrás e desenvolver um projeto completo que você acompanha nas assessorias e estudando direitinho. No mercado da construção, muita gente pergunta, é muito concorrido? Tem muita gente? Tem muito aventureiro no mercado? Tem. Gente, mas o déficit habitacional no Brasil é tão grande, que se a gente pegar a MRV, fizesse 60 prédios por mês, em 50 anos ela não conseguia suprir toda a demanda de habitação no Brasil. Então assim, a gente tem os pequenos construtores e as grandes construtoras. Tudo tem seu espaço, todo mundo tem seu lugar no mercado. E a liquidez, na maioria das cidades, na maioria dos setores, a liquidez é muito alta no mercado da construção. Hoje, é impulsionada pelo programa Casa Verde e Amarela, que tem diversos subsídios, taxa de juros básica, taxa de juros de financiamento travada. Ainda temos uma taxa de juros baixa para financiamentos de imóveis maiores. Então, liquidez é boa, a concorrência sempre vai ter, isso é normal, vai depender de você. Fazer um bom trabalho, desenvolver um bom projeto, desenvolver uma boa perspectiva. Mais uma vez, estudar bastante para fazer o negócio tudo certo, ter a eficiência no seu projeto. O que é a dificuldade mais comum, mais corriqueira que a gente vê dos nossos colegas, dos nossos alunos, dos nossos parceiros aqui? A maior dificuldade é ter seu primeiro cliente, ter sua primeira obra. Como que a gente supre essa dificuldade, como a gente mitiga algum desses problemas? A gente vai ensinar para vocês aqui tudo sobre a parceria com a imobiliária, com o corretor, que é extremamente saudável. E vocês vão aprender que esse risco, esse primeiro passo, essa primeira dificuldade de conseguir a primeira obra, a gente vai conseguir sanar isso aí muito fácil. Hoje, eu trabalho na consultora que eu sou sócio, meu sócio chama Pedro Henrique, também vai participar aqui da Universidade do Construtor. A gente já executou nos últimos 4 anos cerca de 80 casas de 145 mil, que seria hoje o Casa Verde e Amarela, né, o teto baixo, até casas de 5 milhões. Estamos também desenvolvendo um prédio com VGV alto, 48 unidades. Então a gente veio numa história aqui de 10, 12 anos no mercado, que a gente conseguiu alavancar mesmo a partir do conhecimento do programa de aquisição e construção. Então de 4 anos para cá, que a gente desenvolveu novos trabalhos, desenvolveu novos empreendimentos, tudo baseado em unidade isolada, conseguimos hoje um VGV anual aí de 10, 12 milhões. VGV, o pessoal está perguntando aqui, VGV é valor global de venda. Ou seja, se você tem um prédio aí de 48 apartamentos, o VGV desses 48 apartamentos é a soma do valor de todos os apartamentos. 12 milhões, 15 milhões, o VGV de uma casa, 10 milhões, 2 milhões, 1 milhão, 300 mil, 150 mil. E você que tem sua profissão, você já está com a carteira assinada, você já é um funcionário público e fala, Flávio, eu quero investir na construção, mas eu não tenho tempo de tocar uma obra, eu não tenho tempo de procurar um cliente. Eu vou falar para vocês, mais uma vez, só precisa da boa vontade de fazer relacionamentos. Você que trabalha de segunda a sexta, das 8 às 18, você precisa desenvolver um projeto, ou seja, você contrata um engenheiro, contrata um escritório de arquitetura, um escritório de engenharia, desenvolve o projeto para você, tudo com base numa pesquisa de mercado, para você ver a necessidade do mercado que você vai trabalhar. O que eu falo de necessidade, gente? O mercado está pedindo o quê? Uma casa de 2 quartos, uma casa de 3 quartos, está pedindo um sobrado, uma casa terra com garagem subterrânea. Isso daí é a pesquisa de mercado que você vai conseguir na imobiliária parceira sua. Fez a pesquisa de mercado, a imobiliária já passa isso daí mastigado para você, às vezes só uma reunião com o pessoal lá um sábado. Corretor é bacana, o pessoal trabalha de segunda a domingo, nem sei como que eles conseguem isso, porque de segunda a sexta para mim tá mais que bom. Mas fazendo essa pesquisa de mercado com essa turma, você vai conseguir levantar essas necessidades, passa para uma empresa de projetos, desenvolver o projeto,
Você contrata uma construtora, em geral, obra por administração pode ser mais rentável, tá? Nesse caso. Contrata a construtora com obra por administração, travando o valor de custo da obra. Você recebeu o imóvel prontinho, construído, sem ter a necessidade de fazer muita coisa. Você não precisa estar lá de segunda a sexta, das 8 às 18, das 7 às 5, né? A obra funciona um pouquinho mais cedo. Você não precisa estar lá amassando o tempo inteiro dentro da obra. Você pode contratar serviços de terceiros e continuar no seu trabalho. O que você vai ter? Vai apurar somente o lucro na construção. O trabalho pesado, tem muita empresa que faz, tem muito engenheiro que faz, tem muito empreiteiros que faz. Você vai se tornar apenas um investidor. Ou você acaba se tornando ainda uma nova profissão para você. Você vai ser um investidor na construção civil. Ainda, falando sobre a parte do investimento. Em quanto tempo você consegue recuperar o valor investido? Vamos lá. Tudo depende do tamanho do seu projeto. Se você vai fazer uma casa pequena, uma casa que tem uma liquidez alta, com 4, 5, às vezes 6 meses você consegue vender e apurar o resultado. Se for uma casa de alto padrão, uma casa grande, que o período de construção é um pouquinho maior, falar um ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses, você já consegue sim recuperar o valor investido. Lembrando, gente, o valor investido não precisa sair 100% integralmente do seu bolso. Eu vou construir uma casa de 1 milhão para vender por 1,5 milhão. Eu não vou tirar 1 milhão do bolso para fazer isso. A gente tem investimento de banco, investimento de fundo de investimento e tem investimento de terceiro que é muito mais barato do que você tirar o dinheiro do próprio bolso. Então, falando aqui, um imóvel de 1 milhão, às vezes você consegue financiar 1 milhão para vender por 1,5 milhão. Você vai apurar 500 mil de resultado ao longo de 13 meses, 15 meses. Pessoal, até pedir desculpa para vocês aqui, que a gente está com alguns colegas aqui, eles estão falando, Flávio, mas eu não estou com um patamar de construir casa de 1 milhão, casa de 2 milhões igual vocês aí. É porque hoje assim, a gente trabalha com VGV bem mais alto. Lógico, conta todo de um histórico que a gente trabalhou, um posicionamento de mercado. Mas você pode começar assim a trabalhar com um custo entre lote e construção de 100 mil reais. É um risco bem menor. O lucro é proporcional, ou seja, se você vai ganhar 50%, 30%, 10%, numa casa maior, na menor também vai ser proporcional. Tudo vai depender do seu investimento, da sua análise de mercado, da sua pesquisa, para ser assertivo lá no final. Então, gente, não precisa só casa de 1 milhão, senão até meus amigos aqui vão brigar comigo. Os nichos, os parceiros mais importantes para cada ramo de trabalho, vou tentar mensurar um pouquinho para vocês aqui. Quem é engenheiro? Qual que é o principal parceiro do engenheiro? O principal parceiro é a imobiliária, que vai te trazer toda a pesquisa de mercado, é o correspondente bancário e também é o gerente do banco. Beleza, esse daí é o engenheiro que já tem toda a estrutura de projetos, de noção de engenharia, de noção de obras para tocar o negócio. Agora, você que não é engenheiro, que você está entrando no mercado agora, às vezes não sabe nada de obra, qual que é o seu melhor parceiro? O engenheiro, um escritório de arquitetura, um escritório de engenharia, mais uma vez o pessoal da imobiliária, os corretores, e não tão deixa de ser importante o gerente do banco e o seu correspondente bancário. Então você precisa ter esses relacionamentos bem interessantes, bem pontuais, bem próximos para você ter um sucesso maior no seu negócio. Sucesso não, sucesso todo mundo vai ter. Acredito para você atalhar caminhos para você chegar mais fácil aonde todos esperam, né? Que é colocar o dinheiro dentro do bolso, ter lucro e partir para o próximo negócio. Porque no mercado da construção civil, gente, isso é totalmente escalonado. Você começa uma obra hoje, amanhã você tem um amigo vendo que você teve um resultado legal, ele quer entrar como investidor, você consegue outro parceiro, de repente você começou com uma casa, 1 ano depois você está com 5, 6, 3 anos depois, você vai começar num prédio. E mais uma vez, gente, aqui na Universidade do Construtor, você vai começar lá de baixo, você vai aprender do básico, você vai aprender de como construir, como você conseguir o network, assessoria para você chegar na primeira obra, até lá na frente, quando você se tornar um incorporador, para você ter condição de gericar a sua empresa, mais para frente eu vou explicar o que é isso, gericar a sua empresa, incorporar novos empreendimentos, incorporar um prédio e você viver de incorporação, que é muito menos trabalho, muito mais rentável que todo mundo sonha. Pessoal, ainda tem muita gente perguntando aqui para mim, como assim eu vou construir uma casa de 100, 150 mil reais para vender por 180, 200
e eu não preciso de ter os 150 mil em dinheiro. Tá, eu vou te explicar. Todo mundo, às vezes até mesmo você, trabalha de carteira assinada, tem uma renda, tem uma comprovação de renda. Hoje, vou falar especificamente da Caixa Econômica, que é o maior banco da habitação. Hoje na Caixa Econômica você consegue fazer o financiamento da construção e financiamento da compra do seu terreno. Vamos lá, você vai desenvolver o projeto mais uma vez, vai apresentar para a Caixa Econômica vai fazer toda a avaliação e vai falar, bacana, eu faço o financiamento do seu imóvel. Ele está avaliado em R$200 mil, ou seja, para a Caixa Econômica aquele imóvel vale R$200 mil, mas e a Caixa só vai financiar para você 80%. Ou seja, de R$200 mil a Caixa vai te emprestar, vai financiar para você somente 160 mil. Agora com 160 mil você consegue construir e ter lucro e ter que tirar dinheiro do bolso? Muitas vezes, pessoal, eu falo isso, muitas vezes esses 20% é o seu lucro. Então você não precisa desembolsar necessariamente esses 40 mil. Esses 40 mil é o seu ganho lá na frente. Porque a Caixa Econômica hoje ela faz a avaliação do imóvel como se estivesse pronto. Ou seja, se o imóvel está pronto, o construtor está almejando o lucro nele. A construção é mais barata do que o imóvel pronto. Então você não precisa tirar necessariamente 40 mil do bolso para ganhar esse dinheiro. Você vai precisar tirar mais ou menos 3, 4, no máximo 5 mil reais. Mais uma vez, eu vou explicar para vocês nas próximas aulas, nos próximos bate-papos aqui, para você ficar bem interagido com esse assunto. E mesmo assim, pessoal, às vezes seu projeto não enquadrou dentro desses 20%, você vai precisar de um aporte aí de 10 mil reais. Gente, uma dica minha aqui. Pega um amigo, pega o parente, pega o chefe do trabalho e propõe para ele ter lucro proporcional ao investimento. Ou seja, se ele vai entrar com 10 mil, a obra deu 50% de lucro, ele vai ganhar 5 mil lá no final. Então todo mundo vai ganhar e você vai criar um parceiro pro resto da vida. A vida inteira ele vai querer colocar um dinheiro para você que ele vai almejar somente o lucro daquilo. Eu até vou fazer um comparativo aqui dos valores que eu passei. Se você estudar um pouquinho sobre Bolsa de Valores, não critico, viu? Eu tenho investimento na Bolsa de Valores, mas o índice da Bovespa no ano de 2021, ele caiu 12%, ou seja, você teve 12% negativo. A construção civil aumentou 30%. Então, quem colocou dinheiro na bolsa perdeu 12%, quem colocou na construção civil ganhou 30%. Aquela velha história do meu avô, do seu avô, do avô de muita gente. É jargão, gente. Quem investe em terra nunca erra. Quem investe em imóvel nunca vai errar. Pega essa dica para vocês. Não estou criticando quem investe em bolsa. Eu invisto também. Mas faz esse comparativo de valor. Pessoal, reforçando aqui a grande oportunidade do mercado. Hoje no Brasil a taxa de juros está um pouquinho elevada, está em elevação, mas ainda assim é uma taxa de juros muito baixa. Quando você compara a parcela do financiamento bancário de um imóvel com a parcela em geral de algum aluguel, vai ver que elas vão ficar mais ou menos no mesmo patamar. Então o que eu falo para você? Invista em construção, não perca essa oportunidade. O déficit habitacional no Brasil é muito grande, mas faz o seguinte, invista da forma correta. Todo mundo que vai investir em alguma coisa tem que estudar bastante sobre aquele assunto. Vamos voltar um pouquinho em bolsa. Quem investe dinheiro em poupança, vamos falar um pouquinho de poupança, tem que saber como que a poupança funciona, o que é a rentabilidade da poupança. Mesma coisa na construção civil, mais ainda na construção financiada. Você tem que ter muito conhecimento, tem que estudar bastante, tem que ter um pouquinho de expertise, tem que ter um pouquinho de network para você ser assertivo lá no final. Lá na frente, o lucro compensa. Resumindo aqui, pessoal, para você que quer investir, que você viu a grande oportunidade do mercado, conhece um pouco do mercado da construção, acompanhe um pouco a gente aqui na Universidade do Construtor. Lembrando que para você entrar nesse mercado, nessa nova oportunidade de profissão, você não precisa ter necessariamente de dinheiro, você não precisa ser técnico, não precisa ser engenheiro ou arquiteto no assunto, você precisa ter apenas boa vontade. Boa vontade que eu falo, mais uma vez, fazer relacionamentos, conversar com o dono do imobiliário, conversar com os corretores, dar uma volta no bairro, ver o que o pessoal está construindo, fazer amizade com o gerente do banco, que é importante, com o correspondente bancário. Ou seja, você não precisa ser da área, você vai se tornar um investidor na construção civil. E ainda tem que ter muita informação, muito conhecimento e ter uma assessoria muito completa para você fazer todos os passos de uma forma mais fácil, mais rápida e mais assertiva.
E lembrando mais uma vez, pessoal, você não precisa ter dinheiro de uma construção para você construir. Você que viu também essa oportunidade, não deixe de acompanhar aqui no nosso canal, na Universidade do Construtor, todos os assuntos, novidades de mercado, novas travas de mercado, novas oportunidades do mercado, assessoria para você conseguir pegar o financiamento. Assessoria que eu falo, pessoal, a gente vai te ensinar a conseguir todos esses passos. Dependendo da região, a gente vai te indicar um parceiro para você desenvolver de uma forma mais fácil com ele. Ou seja, você acompanha aqui que você vai ter seu resultado. Até a próxima, pessoal. Valeu, grande abraço.